aquele nosso bate-papo especial sobre a palavra de Deus, onde nós conversamos sobre as dúvidas que existem referentes à palavra de Deus, onde a gente tira as nossas dúvidas sobre temas delicados da Bíblia. Hoje nós vamos conversar sobre a questão do nome de Paulo. Era Paulo? Era Saulo? Deus mudou o nome de Paulo? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, pessoal. Olha só, o versículo mais usado que diz que Deus mudou o nome de Paulo é esse aqui, ó. Atos 13, versículo 9. Cheio do Espírito Santo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos. Primeiro nós temos que entender de onde veio Paulo, quem era Paulo. Paulo de Tarso nasceu judeu, foi circuncidado com 8 dias de vida. Filipenses 3,5 mostra isso pra gente, ó. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. O nome de Paulo, dado por seus pais, era Saulo. O nome de Paulo vem de Saul, do termo hebraico Saul. É o nome do rei Saul. Lembram-se do rei Saul que pintou e bordou, aprontou tudo que aprontou? Então, o nome Saulo veio de Saul. Então, o nome hebraico de Saulo, ele era Saul, mas na realidade, quando passou para a língua grega, na qual foi escrito o Novo Testamento, ele passou para Saulo. Então, isso que nós temos que entender. Então, o termo Saulo, na realidade, o nome dele é Saul. Olha só, apareceu um terceiro nome. Era Saul, mas quando foi passado para o grego, se transformou em Saulo. E é isso que a gente tem que entender. O nome Saulo quer dizer aquele que foi conseguido por meio de orações. Mas aí a gente chega em outro aspecto para explicar o nome Paulo. Paulo, todos sabem, a Bíblia mostra que ele tinha a cidadania romana. Em Atos 16:37 mostra isso, que Paulo tinha essa cidadania romana. Porque os pais tinham e ele recebeu por herança a cidadania romana. E por isso ele também tinha um nome latino. Olha só, ele tinha o nome em hebraico Saul, o nome em grego Saulo e também tinha o nome latino que era Paulo. Então Jesus nunca mudou o nome de Paulo. Na realidade, Paulo usava o nome latino porque era um nome mais respeitado. Era um nome na qual os membros do caminho aceitavam, os gentios aceitavam mais o termo Paulo. O termo latino, Paulo. Sem falar que quando ele era Saulo, Saulo, ele era conhecido pelo quê? Perseguir os cristãos. Então ele passou a utilizar o nome Paulo para mostrar uma diferença, para se colocar como gentios, ou seja, para se colocar como os cristãos. Ou seja, foi um marco na vida dele, ele passou a utilizar. E outra coisa, ele utilizar o nome latino dá um exemplo da forma como Paulo trabalhava, estando inseridos na comunidade na qual ele fazia parte. Então, ele utilizava todos os recursos que poderiam ajudar na tarefa dele. E muitas vezes ele ter o nome como Paulo, numa determinada região, falando a gentios, ele vai ser melhor compreendido e melhor aceito. E quando ele estava no ambiente fariseu, que ele cresceu num ambiente religioso muito duro, ele utilizava o termo Saulo. Quando ele saiu desse ambiente e ele foi para o ambiente do caminho, ele passou a utilizar o nome Paulo, o nome latino. Foi meio que limpar o nome. Enquanto Saulo era um fariseu, era um doutor da lei, perseguia e matava os cristãos, tanto que ele segurou a capa no apedrejamento de Estevão, e isso denota que ele tinha poder de decisão, entendeu? Que ele era um líder nessa ação. Então mostra todo o poder que Paulo tinha na época. Então ele meio que limpou o nome, deixando de usar o nome grego dele, o nome derivado do termo hebraico dele, e passou a utilizar o nome Paulo, que era o nome latino. Então Jesus nunca mudou o nome de Paulo, como fez com Pedro, por exemplo, que era Simão, mas Jesus deu o nome de Pedro, de pedra, para o seu discípulo. Amém? Então, esse foi o Nascido Extra dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha no vídeo, compartilha porque alguém pode ter essa dúvida. E vem participar da nossa comunidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro dos novos vídeos.